Boa noite, pessoal. Aqui é o Marco da Cloud Campus e hoje eu vou fazer um pequeno vídeo para demonstrar e explicar um pouco melhor o que é o Feasible Distance, o Reported Distance e o que é o Feasible Condition do EIGRP. Muita gente tem dúvida com isso, muita gente não entende bem como que isso funciona. Então eu montei um pequeno lab onde eu tenho aí 5 roteadores e eu criei de uma forma que eu tenho 3 caminhos distintos para chegar até uma mesma rede que foi configurada aqui atrás de R5 usando uma interface loopback. Então, basicamente, eu criei uma loopback aqui com a rede, o endereço IP 200.005/24 e eu estou anunciando essa rede via IGRP para os outros roteadores. Então, essa rede vai ser anunciada para R2, para R3 e aqui é o R4, não está aparecendo aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer ele aparecer. O hostname está escondido ali atrás e o packet tracer não é muito amigável em permitir que eu mude aqui. Mas enfim, esse é o R4, tá? Então, essa rota vai ser anunciada para esses 3 roteadores, que por sua vez vão anunciar essa rota aqui para o nosso amigo R1. Então, o objetivo desse exercício é, aqui em R1, eu vou dar uma olhada na tabela de roteamento e a gente vai tentar entender o que está acontecendo ali de agora em diante, certo? Antes de começar, eu vou rever alguns conceitos, esses 3 conceitos que eu coloquei aqui, o FD, o RD e o Feasible Condition, para a gente entender o que são eles dentro do mundo aí de RP. E eu também gostaria de chamar a atenção que no processo de configuração aqui dessa pequena rede, eu alterei a largura de banda dos links entre R1 e R2, R1 e R3 e R1 e R4. Então, são links gigabit, todos eles, como vocês podem ver aqui, mas eu manualmente fui lá e alterei a largura de banda, né, ou seja, usando o comando bandwidth, eu alterei esse parâmetro para 100 MB no link entre R1 e R2, 200 MB entre R1 e R3 e 300 MB entre R1 e R4. Por que eu fiz isso? Porque eu quero exatamente que o EIGRP, no processo de cálculo, quando ele aplicar o algoritmo Dual em cima da tabela topológica, ele extraia para mim, então, a melhor rota em cima desse cálculo que leva em consideração exatamente largura de banda. Então, o que eu espero como resultado desse cálculo? Que a rota preferida seja via R4 aqui, certo? Então, para eu sair de R1 com destino à rede 200 alguma coisa, esse meu pacote ele vai preferir a rota via R4, porque essa rota tem uma métrica mais saudável sob o ponto de vista do EIGRP. Por que mais saudável? Porque essa rota ela vai trazer uma métrica melhor, uma vez que a largura de banda entre R1 e R4 é maior nesse pedaço, né? Então, as rotas que passam por R3 e por R2, elas vão constar na tabela topológica, a gente vai ver isso também, porém, elas não vão ser adicionadas à tabela de roteamento, né? Então, elas não vão ser usadas, elas vão ficar como rotas backup. Então, a gente vai entender todos esses conceitos, eu vou mostrar isso para vocês na prática e vamos ver se isso ajuda vocês a entender um pouco melhor esses 3 conceitos em cima do EIGRP, ok? Bom, revendo os conceitos do EIGRP, vamos entender primeiro o que é a Successor Route, né? Então, no estudo do EIGRP, vocês se deparam, né, com essa definição da rota Successor, e a rota Successor nada mais é do que a rota com a melhor métrica, que nada mais é a rota com o melhor Feasible Distance, dentro da tabela topológica do EIGRP. Então, nesse exercício, voltando aqui para esse exercício, né, eu vou olhar a tabela topológica em breve, e vocês vão ver, vão ter 3 rotas ali. A rota que tiver a melhor métrica, ou melhor feasible distance, no caso, é a rota que vai ser a successor. E a successor é a rota que vai ser instalada posteriormente na tabela de roteamento, certo? Então, feasible distance nada mais é do que a métrica calculada. É isso que vocês têm que levar para casa, certo? É isso que vocês têm que lembrar, tá bom? Feasible successor. Feasible successor são as rotas alternativas. Então, de novo, voltando para o exercício, né, para a nossa topologia, se essa rota que passa por R4 vai ser a successor, as feasible successors vão acabar sendo as rotas que passam por R2 e por R3, certo?
Então, esse é o conceito de Feasible Successor. E a Feasible Condition é a condição que vai determinar se as rotas que sobraram podem ou não ser consideradas Feasible Successors. Quer dizer, o EGRP ele tem um mecanismo para evitar loops de roteamento que atua exatamente para evitar que as rotas alternativas que sobram, será que elas podem de fato, né, serem utilizadas como rotas alternativas sem criar algum tipo de problema na minha rede? Como, por exemplo, um loop de roteamento ou alguma coisa nesse sentido? A checagem da Feasible Condition é o mecanismo que o EGRP adota para evitar qualquer tipo de loop dentro da rede. Por isso que o EGRP é um protocolo extremamente confiável, porque ele faz checagens que nenhum outro protocolo vai fazer. Essa checagem chama-se Feasible Condition. E a checagem é muito simples, na verdade. Basicamente, o que o EGRP vai fazer é, ele vai olhar a métrica reportada pelo roteador vizinho e ele vai comparar essa métrica reportada com a métrica calculada, certo? Então, o que significa métrica reportada e métrica calculada? Vou mostrar isso para vocês também na prática, quando a gente olhar a tabela. Mas, sob o ponto de vista aqui do meu R1, quando ele olha a rota 200 ponto alguma coisa, apreendida pelo R2, R2 enxerga essa rota 200 ponto alguma coisa com um certo custo, certo? Então, ele vai fazer um cálculo de custo aqui, o R2, para ver qual é o custo que ele tem para chegar até essa rede 200. R2 vai reportar essa rota, juntamente com esse custo, para R1. O custo que R2 enxerga para a rota 200 é o que a gente chama de Reported Distance, ou RD, de R2 para R1, até a rede 200. R3 vai fazer exatamente a mesma coisa e R4 vai fazer exatamente a mesma coisa. Reparem que a largura de banda aqui dos três links, de R2 até R5, R3 até R5 e R4 até R5, eles têm exatamente a mesma largura de banda, que é 1 GB. Não alterei nesses segmentos aqui, certo? Então são interfaces 1 GB com a largura de banda default, que é obviamente 1 GB. Portanto, o reported distance desses caras vai ser exatamente igual quando R1 começar a observar isso. Tá? Então, R2 vai reportar a métrica para a rede 200 com um valor que vai ser exatamente igual ao de R3, que vai ser exatamente igual ao de R4, e não tem como ser diferente porque as larguras de banda aqui são exatamente iguais. E a gente vai ver isso. Depois, mais adiante, o que eu vou fazer é aqui em R3, eu vou alterar a largura de banda aqui para 900 MB. Então, eu vou tirar o giga, vou colocar 900 MB como largura de banda aqui na configuração. E a gente vai olhar novamente o Reported Distance, agora de R3 para R1. E vocês vão ver que o Reported Distance muda. Ele vai ficar mais alto. Ou seja, vai ser visto como pior quando o R1 olhar para isso. Certo? E aí o Feasible Condition, a gente inclusive vai fazer um exercício aqui para piorar essa Reported Distance, para que a Feasible Condition não seja mais verdadeira em R3. Ou seja, eu vou fazer com que ela fique tão alta que a Reported Distance do R3 vai acabar sendo maior do que o FD da rota. Ou seja, o Reported Distance de R3, aqui quando eu alterar essa largura de banda, vai ser mais alto do que a métrica vista por R1 para essa rota como um todo, até a rede 200. Portanto, o que R1 vai fazer? Vai desconsiderar essa rota. Na tabela topológica ela não vai mais estar ali. A gente vai tirar, o EGRP vai tirar essa rota por ela não ter sido coerente com a checagem do Feasible Condition. Então é isso que a gente vai fazer nesse pequeno lab, tá bom? Então vamos dar uma olhada primeiro, né, nesses valores. Então lembrando, tá? Os três links de baixo aqui ligando com R5, todos eles têm a mesma largura de banda, eu vou mostrar isso para vocês. E os links aqui de cima têm as larguras de banda alteradas, né? Então o link que liga R1 com R2 é 100 MB, R1 com R3 200, R1 com R4 300. Então vamos olhar aqui. Eu estou em R1. Então vamos dar uma olhada aqui em R1. Vamos ver o que a gente consegue olhar aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é olhar a tabela de roteamento. Tá? Antes da tabela de roteamento, deixa eu mostrar a configuração do equipamento. Né? Então aqui em R1,
só para mostrar para vocês a questão da largura de banda, né? Então, essa é a interface G00, né? Ela está configurada com 100 MB, certo? 100.000 kilobits. Lembra-se que bandwidth, né, é sempre computado em cima de kilobits, então vocês têm que colocar um número aqui que seja coerente. Se eu quero colocar 100 MB, 100.000 kilobits, certo? Então, o bandwidth aqui foi alterado do default para 100. O default seria, obviamente, 1000, porque eu estou trabalhando numa interface giga, certo? Por que você faz isso? Porque muitas vezes você contrata links de operadoras, que a operadora te entrega, eventualmente 100 MB no link numa porta de 1 GB. Né? Obviamente a operadora vai estrangular essa banda e você tem que refletir isso na configuração do equipamento, senão, como eu vou mostrar para vocês, o protocolo de roteamento vai fazer o cálculo errado da rota. E você não quer que isso aconteça, certo? Aqui na interface que liga com o roteador 3, largura de banda 200, e com o roteador 4, largura de banda é 300. É só isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Tá? Em termos da configuração da EGRP, nada demais. Eu tenho então o AS que eu determinei é 1, 2, 3, 4, 5. Né? Pode ser o número que vocês quiserem quando vocês forem fazer o lab. E aqui eu tenho então as 3 redes sendo anunciadas, que são as redes que estão ilustradas aqui na topologia 12, 13 e 14. Certo? Nada demais então. Uma configuração bastante simples até. Bom, vamos dar uma olhada então na tabela de roteamento para a gente ver o que ela vai apresentar para a gente. Então, show IP route. Eu vou colocar a tabela inteira, não vou nem pedir para mostrar só o EGRP. Então aqui, se vocês olharem, né, a rota para a rede 200, que é a que interessa para a gente, novamente, tá? Eu estou aqui no R1, estou nesse carinha aqui, e estou olhando as rotas aprendidas via EGRP nele, certo? Eu quero olhar, quero dar uma atenção especial para rede 200. Então, eu quero ver como que a R1 está aprendendo a rede 200, né, via qual caminho. Então, voltando aqui para R1, a rede 200 aparece aqui para mim como aprendida via EGRP, aparece o desenho do dual ali, certo? Eu sei que é EGRP porque a Administrative Distance é 90, e essa aqui é a métrica computada para essa rota. O que mais que eu tenho aqui? O caminho via 192.68.14.4, né, que seria exatamente o caminho via o R4, que é o esperado porque a largura de banda é maior nesse ponto, certo? Bom, esse daí é um ponto que eu queria mostrar para vocês. Atenção que eu tenho apenas uma rota para a rede 200 instalada na tabela de roteamento, que é o padrão. Se não tem métricas idênticas, né, o EGRP vai instalar apenas a melhor, como a maioria dos protocolos de roteamento fazem, certo? Bom, essa é a tabela de roteamento. Eu quero olhar agora a tabela topológica do EGRP. Então, vou dar aqui um show IP EGRP topo. E aqui ele mostra para mim então a tabela topológica completa do EGRP. O que eu quero prestar atenção aqui é essa última entrada, que mostra para mim então as entradas, né, na tabela topológica com relação à rede 200, certo? Então, o que eu tenho aqui? 3 caminhos para a rede 200, que é o que a gente já sabe. Um caminho via R2, certo? Que seria esse 14, na verdade, desculpem. Um caminho via R4, que seria o 14, um caminho via R3, que seria o 13, e um caminho via R2, que seria o 12, certo? Então são esses 3 caminhos que estão ilustrados aqui na figura. Caminho via R2, R3 e R4. Então os 3 aparecem ali. Tem esses valores que aparecem aqui para mim, como vocês podem ver. O que são esses valores que aparecem na tabela topológica? Isso aqui nada mais é do que a feasible distance e o reported distance. Tá? Então, feasible distance é a métrica calculada, ou seja, como R1 enxerga a métrica para chegar até a rede 200. Então, isso daí é feito em cima do cálculo de banda, desde R1 até passando por R2, R3 ou R4, até chegar em R5 e então na rede 200. Né? Então, essa é a métrica agregada, vamos colocar assim. Tá? Então, feasible distance é a métrica, é esse primeiro valor que aparece aqui para cada uma das entradas, certo? Observem que, obviamente, eles são diferentes. Métrica, sempre a menor é a melhor, né? Então, eu vou sempre olhar a métrica que tem o menor valor. Para mim, como o EGRP está olhando custo, né? Eu vou sempre olhar, então, o menor custo é o mais interessante, aquele que eu vou adotar como o melhor caminho. Por isso que ele está escolhendo o caminho que vai via R4. Certo? Por quê? Porque a métrica dele aqui é menor. Tá? A feasible distance dele é a menor, é esse que ele vai usar. E ele fala aqui para mim, eu tenho uma successor apenas, que seria uma melhor rota.
E essa rota tem um FD de 136.960, que é exatamente a que vai via R4. Então isso aí está bem claro, certo? As outras duas têm um feasible distance maior, né? Porque, de novo, a banda calculada é diferente porque as larguras de banda que eu coloquei são diferentes, lembra? 100 MB, 200 MB e 300 MB. É isso que está fazendo essa diferença acontecer. Se os links tivessem exatamente a mesma banda, o feasible distance de todas as rotas seriam idênticos, e aí o que o EGRP faria? Ele balancearia a carga entre os três links, porque ele veria os três como igual custo. Ok? Bom, na sequência aqui eu tenho o reported distance. Esse daqui é o valor reportado pelos roteadores R2, R3, R4 com relação à rede 200 lá atrás, né? Então, só voltando aqui para o nosso diagrama, R2 vai enxergar a rede 200 com aquela métrica que aparece aqui, né? Então, R2 enxerga a rede 200 com a métrica de 130.816. R3 enxerga a rede 200 com a métrica de 130.816 também. E R4, por sua vez, enxerga a rede 200 com exatamente a mesma métrica. Por que os três enxergam a rede 200 com a mesma métrica? Porque a largura de banda de R2 até R5, R3 até R5 e R4 até R5 são exatamente a mesma, que é 1 GB, como eu comentei antes. Vamos fazer um pequeno teste para alterar esses valores do reported distance? Então, o que eu vou fazer? Lá em R3, eu vou mudar a largura de banda do link que conecta R3 com R5. Certo? E a gente vai ver então esse valor aumentando. Quando eu pioro a largura de banda, ou seja, eu diminuo ela, esse valor aumenta, porque a métrica é piorada. Lembram-se, custo, né? Quanto menor o custo, melhor é a métrica, maior é a largura de banda. Quanto menor é a largura de banda, maior é o custo, maior vai ser esse número aí. Então, vamos fazer esse pequeno teste. Eu vou lá em R3 e eu vou então alterar esse valor na interface. Deixa eu só olhar aqui rapidamente qual que é a interface em R3 que eu tenho que mexer, a EG01, certo? Então eu vou aumentar, diminuir, aliás, né, desculpem. Em R3 eu vou diminuir a largura de banda nessa interface, G01. E aqui então simplesmente é bandwidth. Eu vou colocar aqui um valor um pouco mais baixo. Em vez de 1 GB eu vou deixar 900 MB. Então 900 mil. E vocês vão ver que cai a vizinhança, né, a relação de vizinhança, a adjacência a IGRP é rompida no momento que eu altero esse valor, porque existe um recálculo em andamento. Esse recálculo vai ser feito, então a adjacência sobe novamente, certo? Então alterei o valor, a adjacência caiu, houve um recálculo, a adjacência subiu de novo. Se eu for lá em R1 e der de novo o comando show IP EGRP topology, eu vou agora ver esse valor aqui sendo alterado. Observem que novamente, reported distance é igual nos três nesse momento. Quando eu der novamente o comando, isso vai mudar. E é o que aconteceu, certo? Aumentou, tá vendo? O de R1, desculpem, de R4, né, continua igual, porque eu não mexi. O de R3 aumentou um pouquinho, né, passou de 130.816 para 131.072. Perceberam? Então, isso é o reported distance. Acho que agora está bem claro, né? Agora, voltando ali para a definição do feasible condition. Feasible condition diz que o reported distance tem que ser menor do que o FD da rota successor. O que significa isso? Significa que o reported distance da rota que eu estou observando tem que ter um valor numérico inferior à métrica da rota, da melhor rota, né? Então, voltando aqui para a tabela topológica, a melhor rota, ele fala para mim qual que é. Tá? A métrica que eu tenho que olhar é 136.960. Enquanto o reported distance for menor do que esse valor, eu vou ver então as rotas aqui na tabela topológica e elas vão ser consideradas como feasible successors, ou seja, como eventuais backup da rota principal. Tá? Novamente, a rota principal continua sendo a via R4, essa primeira aqui. Tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou alterar o bandwidth de novo para aumentar esse valor de forma que ele fique maior que 136.960. E o que vai acontecer com essa rota? Ela vai desaparecer da tabela topológica. O EGRP expurga, então, essa rota de forma que ela deixa de ser uma feasible successor. Certo? Como que eu vou fazer isso? Eu só vou colocar uma largura de banda bastante baixa, de forma que o cálculo da métrica resulte num valor muito maior do que 131.000 e cacetada. Né? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui em R3 novamente. Então eu vou mudar o bandwidth agora, em vez de 900 mil, vou colocar 90 mil. Né? Ou seja, 90 mega
para aquela interface. E aí isso vai ser o suficiente para eu aumentar esse valor a ponto de tirar ele da tabela topológica. De volta para R1, vou olhar a tabela topológica de novo e agora eu só devo ter duas informações ali e é o que está acontecendo. Está aqui, ó. Rota VR3 sumiu, não está mais na tabela. Não é mais considerada uma feasible successor. Acho que ficou claro agora, né? Bom, era basicamente isso que eu queria mostrar. Eu só vou voltar agora à largura de banda, porque eu quero mostrar só mais uma coisa antes de encerrar aqui. Então eu vou voltar a largura de banda, vou voltar ela para 900 mil aqui. Então alterei novamente aqui. Voltando aqui, ela vai estar então novamente sendo mostrada. Tenho as três novamente aqui, certo? E novamente aqui eu tenho então os valores recalculados e assim por diante. As métricas aqui também. Ele recalculou, houve todo um recálculo aqui. Estou vendo o lugar errado. Então as três rotas aqui novamente na tabela topológica. A melhor delas, de novo, é VR4, porque tem a maior largura de banda, que é 300 MB lá em cima, certo? A pior delas é a VR3, porque eu alterei para 900 MB o link de baixo, né? Então, a melhor de todas é a primeira, que é a que está na tabela de roteamento. A segunda melhor é a última que está aqui, via R2. E a última que eu usaria seria a via R3. Mas eu não quero que fique assim. Eu quero usar as três rotas, porque eu não quero ter uma subutilização da minha rede. Eu estou pagando caro pelos elementos, pelos links, eu quero usar tudo, né? O EJRP ele permite que você faça o balanceamento por links desiguais. Você usa o variance para isso, certo? Então o que eu vou fazer agora? Só vou mostrar para vocês de novo a tabela de roteamento para mostrar, só para vocês verem de novo que eu só tenho uma rota para rede 200 na tabela de roteamento. Essa última aqui, ó, né? Via R4 novamente, está bem claro aqui. Certo? O que eu quero fazer agora? Eu quero que o EJRP instale as outras duas rotas na tabela de roteamento também, para que eu possa então ter um balanceamento de carga entre os três caminhos até a rede 200, para eu usar melhor minha rede. Como que a gente faz isso? A gente vai ativar a opção do variance no EJRP. Então vamos fazer, vou entrar aqui no modo de configuração do protocolo, EJRP 3345. Precisa escrever certo, né? Senão não dá. EIGRP 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou ativar o variance. E vou colocar um valor, um multiplicador aqui no caso, né? Que vou colocar só 2, que 2 é mais que o suficiente. O variance, o que ele faz? Ele vai pegar... basicamente ele pega o reported distance, né? E ele usa um multiplicador, que é esse que eu estou colocando aqui. E ele fala o seguinte, então, olha... Qualquer, na verdade, desculpem, ele pega o valor do feasible distance, né, da rota instalada na tabela. Então, aqui no nosso, deixa eu pegar aqui em cima de novo a tabela topológica aqui. Esse cara aqui, né, ele vai pegar então esse valor, ele multiplica esse valor por 2, né, e aí o que ele faz? Ele pega qualquer outra rota, né, que esteja dentro desse intervalo, né, que vai ser esse valor vezes 2, ele vai então ativar dentro da tabela de roteamento. No nosso caso aqui, 2 é mais que o suficiente, porque vai dar 136 vezes 2 vai dar, sei lá, 273 mil e alguma coisa, que obviamente vai incorporar 141 e 154. Então essas duas rotas aqui vão ser instaladas na tabela de roteamento, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Vou só examinar que isso agora aconteceu. Percebam só, para efeito de curiosidade, quando eu dei o variance 2 aqui, ele novamente restabeleceu as adjacências, né? Então, cuidado quando vocês forem fazer isso em ambientes de produção, porque existe um recálculo aí da rede, né? Então, existe um processo de reconvergência. E nesse meio tempo aí, obviamente, vocês vão ter perdas e isso não é muito bom. Então, só para vocês perceberem que cada mexida que eu faço no EJRP, inclusive largura de banda dos links, afeta a adjacência e isso pode ser um problema em ambientes de produção. Então, façam isso dentro, obviamente, de janelas de manutenção, esse tipo de coisa, ok? Então, vamos lá, olhar agora a tabela topológica. E vamos ver o que eu tenho lá agora. 3 rotas para a rede 200, certo? A EJRP instalou as 3 para mim,
ou seja, ele vai passar a fazer balanceamento de carga. E o mais legal é que o IGRP ainda pode fazer o balanceamento de carga de forma proporcional de acordo com as métricas, se você quiser, né, para dar um passo além. Mas isso eu não vou cobrir nesse pequeno vídeo. Né? Ou seja, eu pego o link que tem a melhor métrica, né, o caminho com a melhor métrica, eu vou colocar mais dados ali, vou transmitir mais informação por ele, vou transmitir menos informação pelos links que têm uma métrica não tão boa. Né? Então eu consigo fazer isso também no IGRP, é o único protocolo de roteamento que suporta esse tipo de manipulação de tráfego de forma bastante simples, né? Sem ter que fazer engenharia de tráfego, nada disso. Certo? Então isso aí está embutido no protocolo. Bom, espero que tenha ajudado aí vocês. E é isso. Né? Ficamos por aqui. Eu vou disponibilizar esse lab aqui para download posteriormente. Grande abraço. Até a próxima.